Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz vos seja multiplicado. Continuando aqui o nosso assunto sobre minha experiência com unção com óleo, vamos dar continuidade, rapidamente aqui a esse assunto. Nós encerramos o nosso vídeo, quem deve ungir. Sabemos que na Igreja Assembleia de Deus, só presbítero para cima pode ungir, né? Também na Assembleia de Deus, em outras igrejas, só presbítero para cima pode batizar pessoas. Então vamos ter um exemplo. Filipe, que era diácono no Novo Testamento, ele era um diácono. Então, se ele era um diácono, e se fosse para as normas hoje, ele não podia batizar. Mas por necessidade, Filipe batizou Eunuco, porque havia uma necessidade sob a orientação de Deus. Então, o Espírito Santo não limita, muitas vezes, certas liturgias, certos rituais, como a gente pensa e que deve ser daquela forma. Filipe era um diácono, mas batizou, uma coisa que não é permitido hoje. Ok, tudo bem, não seremos contra, mas estamos mostrando que há uma possibilidade de outras pessoas ministrarem, por exemplo, ainda um testemunho, meus irmãos, são muitos testemunhos de pessoas que foram curadas mediante a unção ministrada, porque a gente faz isso em nome do Senhor, agradecendo a Ele, porque nós somos apenas vaso, instrumento, quem cura é Ele. Uma certa vez, um médico tinha um filho de 2 anos, mais ou menos 2 anos, não menos, talvez 1 ano e meio, e a criança estava sem dormir, e o senhor, o pai, era médico. A criança estava sem dormir, fazia muito tempo que a criança, nenhum remédio conseguia botar a criança para dormir. Então, nós fomos lá na casa do médico, e ele nos recebeu com muita humildade, e ali a gente ungiu, ungia a criança, ungia a mãe, ungia o pai, e fiz a oração ali na casa. E no dia seguinte eu perguntei: como está as crianças? A empregada respondeu, a babá da criança: ela dormiu muito bem, acabou o problema. Veja, unção. A criança ali, ela não teve a fé, mas os pais tiveram fé, permitiram, solicitaram, e juntamente com a minha fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra não volta vazia, irmãos. A palavra manda ungir, então vamos ungir, porque a palavra não volta vazia do nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, qual é o meu entendimento sobre quem deve ungir? Dependendo da maturidade daquela pessoa sobre este assunto, o assunto de unção, qualquer membro, um irmão, um diácono, um auxiliar, pode ungir uma pessoa, se não tem outro, dependendo da necessidade. Se você está num campo missionário, se você está numa área onde não tem um presbítero para fazer aquilo, um pastor, então, se você tem conhecimento disso, o Espírito Santo não vai se limitar a lhe usar, porque há uma necessidade presente ali. Eu não vou proibir um irmão de fazer algo que o Espírito Santo não vai estar dependente de que surja um presbítero, mesmo sem ter. Então, esta é a minha opinião, é meu conceito. Dependendo da necessidade, você pode ungir um doente em nome do Senhor, contanto que siga as orientações bíblicas, que tenha fé para isso, que creia, e que saiba pronunciar, ler a palavra correta, ler os versículos e fazer o trabalho. A gente às vezes pode achar que só quem tem entendimento para fazer aquilo é um presbítero, um pastor. Não, às vezes um membro tem, irmãos. Às vezes um auxiliar tem, fé e maturidade, domina aquilo ali. Eu não vou limitar, porque o Espírito Santo não está limitado a rituais apenas, Ele vai honrar a fé daquele que faz. Então, queridos irmãos, que Deus continue com a sua graça infinita estendida sobre nós, se eu fosse falar aqui, irmãos, de pessoas que já foram curadas
mediante a ministração da unção, seria muitas pessoas. Agora, a cura nem sempre se manifesta na hora. Eu já tive caso em que eu ungi, 2 casos, isso já me aconteceu ao longo desse meu ministério, que a pessoa faleceu. Uma vez eu ungi uma irmã que estava em estado terminal e 2 dias depois ela faleceu. Aí eu fiquei meio preocupado. E aí? Foi que houve? Meu Deus! Mas aí me veio a resposta interior. Algo funcionou dentro daquela pessoa, porque a Bíblia fala que seus pecados serão perdoados. Aquela unção ali ajuda. Muitas vezes que não cure a pessoa fisicamente, mas vai curar por dentro, vai resolver problemas que os nossos olhos não conseguem enxergar. Mas a nossa missão deve ser feita. E isso não pode ser um empecilho ou impedimento para que a gente não volte a fazer. Uma vez eu ministrei uma unção, 2 casos. Uma vez eu ministrei uma unção para uma certa senhora e ela mostrou sinais de que algo estava funcionando, porque ela tentou provocar o vômito na hora da unção e 2 dias depois ela estava quase em estado terminal também, essa irmã. E aproveitamos, oramos para ela confessar que ela ainda não era crente, este segundo caso, e esta irmã, ela aceitou Jesus e os seus familiares levaram ela para a casa de pessoas que fazem rituais de feitiçaria. E dia depois ela veio a falecer. Mas eu fiz a minha parte, ela aceitou Jesus, ela já estava sendo dominada. Provavelmente ela foi crente, ela foi curada por dentro, algo funcionou. Nada deve nos impedir de continuar fazendo a obra de Deus, irmão, porque quem faz o trabalho é Deus, né? E nem sempre nós enxergamos tudo que Ele faz, tudo que Ele opera na vida das pessoas. Portanto, esta é a minha experiência com unção com óleo, que eu tenho compartilhado um pouco com vocês. Seriam muitos casos, mas eu estou compartilhando alguns casos devido à nossa limitação de tempo. Meus queridos irmãos, dê um like, compartilhe, se inscreva, nos ajude a levar essa mensagem mais adiante, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima, em nome do Senhor. Amém?